Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático e mais uma vez o formato 2 em 1, já que amanhã já tem rodada e live de fechamento aqui no canal. A gente vai trazer a análise da rodada 32 e já as dicas finais para essa rodada 33. Então, sem mais delongas, deixa o like, aperta no hypar, comenta aí o que você achou dessa rodada e vamos para o conteúdo após a vinheta. Você que quer conhecer também nosso plano de sócio do canal, escaneia agora o QR Code, valor promocional para 2026, hein? Você pega essa reta final do Brasileirão e já renova para o ano seguinte também. Como de costume, vamos aqui trazer para vocês os resultados dos times do canal. Outra rodada excepcional, fazendo aí mais de 100 pontos na maioria dos times do canal. A média dos cartões foi 58, então, novamente, quase o dobro da média. É o que a gente promete aqui para você, sempre estar acima da média no canal. Então, siga, venha com a gente. Lembrando que esse canal foi o primeiro canal que fala sobre o Cartola a ser diamante ainda no mês de abril, beleza? Previsões que deram certo ou errado nessa rodada 32. Primeiro, Palmeiras era o principal favorito e com grande potencial de mitada na defesa. Palmeiras não tomou gol e todos os defensores foram bem. Gustavo Gomes Piquerez fez na casa de 6,5 pontos, mas o Fux fez 10 pontos, Kelvin fez 10 pontos, Carlos Miguel fez 7 pontos, o Abel fez 10 pontos, então acertamos nessa previsão, nessa mitada. Quem fechou foi muito bem nessa rodada. Bahia fora de casa faz um mandante mitar na rodada, né? Sempre que o Bahia joga fora de casa, vamos ver agora com o Inter, que é um time bem limitado, bem fraco. Talvez o Bahia consiga agora arrancar o empate, mas de novo, o Bahia fora de casa não confirma ali a boa fase que tem dentro de casa fora. E o Atlético Mineiro aplicou um sonoro 3-0, claro que teve a expulsão que condicionou o jogo, tá? Fluminense, favorito contra o Mirassol, ainda não perdeu em casa com o Zubeldia. São 6 jogos no Maracanã e 6 vitórias com o Zubeldia. Confirmou o favoritismo contra o Mirassol. A gente imaginou que poderia ser 2-1 no Fluminense no palpite, mas o Fluminense venceu por 1-0, um gol ali contra, né, que desviou, mas o Fluminense confirmou o favoritismo. Cravamos o empate de 1-1 no Clássico Cearense. Difícil prever mitada. A gente falou sobre isso, né? Perguntaram a gente na live sobre o Clássico. A gente trouxe nas dicas finais o palpite de 1-1 por ser um jogo ali de desespero, né, dos dois times. Tinham que vencer para segurar o outro ou para respirar um pouco mais no campeonato, e foi um empate de 1-1 que a gente trouxe e não deu para prever ali a metade de ninguém. 3 meias que indicamos foram muito bem. A rodada foi muito ruim para meia, né? Foi a pior rodada para meia aí das últimas rodadas que a gente teve. Meias, uma que mais pontuou foi a Arrascaeta com 9 pontos, o FV foi nivelado por baixo, mas indicou 3 meias que foi bem. A Costa fez 10 pontos, a gente indicou aqui nas dicas finais, e falamos na live também. A Arrascaeta, que era unânime, e o Alan do Palmeiras, que entregou 6 pontos aí de média básica, entrando no segundo tempo. Falamos também sobre o Alan. Se tivesse aí, de repente, mais minutos, poderia ter mitado ainda mais. Previsão que não deu certo. O Corinthians não venceu o Red Bull Bragantino fora de casa, embora acertamos no Yuri Alberto e no Mateuzinho, que a gente vai falar daqui a pouco, lateral, mas de fato acabou não tendo a pontuação que a gente imaginava. Vitória poderia ser um diferencial e Mateuzinho era uma boa aposta. Falamos sobre como o Mateuzinho poderia ser uma boa aposta nessa rodada com o meio de campo, e deu certo. A Vitória venceu, Mateuzinho foi bem ali no meio de campo. E também indicações para laterais que acertamos. Igor Formiga, do Juventude, falamos muito sobre Igor Formiga, pela média básica, deu assistência, segurou saldo de gol, entregou média básica também, 17 pontos, lateral que mais pontuou. Mateuzinho no Corinthians, 7,50 pontos de média básica, foi muito bem também. Samuel Xavier, que eu trouxe de novo, 10,50 pontos. E um lateral do Cruzeiro. Aí a mitada maior se deu para o William, que fez 15 pontos nessa rodada. Vamos agora aos times que mais geraram scouts nessa rodada. Palmeiras, 111,84 pontos, um time que mais pontuou de novo pela segunda rodada seguida. Atlético Mineiro, 105,95 pontos, dando 3-0 aí no Bahia, garantindo o saldo também. E o Botafogo, outro que aplicou 3-0 e outro que está aqui no top 3 com 103 pontos no Clássico, engoliu o Vasco da Gama e atropelou com 103 pontos, tá? Maiores pontuadores do Palmeiras, o unânime Vitor Roque, com 20 pontos, né, capitão de todo mundo, fez 2 gols, não foi tão bem ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele destruiu. Bruno Fux, do Palmeiras, com 10,70 pontos, muito bem de média básica. E o Flaco Lopes, né, que também era ali unânime nessa rodada, fez 10,50 pontos, 5 de média básica, e ainda deu assistência para um gol do Vitor Roque. Maiores pontuadores do Atlético Mineiro, aqui parece que ser a dupla que está voltando, né? O Arana voltando aí bem com 10,90 pontos, Hulk, 10,80 pontos, voltando a fazer gol no Brasileirão depois de um ano com bola rolando. E Everson, que garantiu aí o saldo de gol e 3 defesas fazendo
8 pontos também. Maiores pontuadores do Botafogo. Alex Telles, 15 pontos, fazendo o seu gol, depois gerando ainda mais 2 finalizações, além do saldo. David Ricardo, outro que fez gol também, 14 pontos e 70, ainda entregou 2 pontos de média básica. E o Barbosa, né, entregou 6 pontos e 90 de média básica. Barbosa que sempre é um zagueiro muito confiável para essas limitadas. Agora, os maiores pontuadores de cada posição nessa rodada. Cássio, goleiro que mais pontuou, 13 pontos e 30, fechou contra o Grêmio fora de casa. Brazão, outro que fechou fora de casa contra o Palmeiras, poderia ter sido aí 3, 4, 5-0, 5-1, já que o Gomes tirou uma bola em cima da linha, mas o Brazão fez 11 defesas, 12 pontos para ele. E o Thiago Couto, do Vitória, garantiu só de gol, fez aí 10 pontos e 20 com 4 defesas, embora nenhuma delas tenha sido defesa difícil, mas estava ali seguro para poder pontuar, e seu terceiro goleiro que mais pontuou também. Zagueiros, Lucas Aldo do Vitória fazendo gol, a gente falou que não era bom contar com saldo de gol do Vitória, embora tenha acontecido, mas que o zagueiro poderia fazer o gol de cabeça, e foi o que o Lucas Alta fez, 16 pontos e 10 para o Lucas Alta, fez ali gol, saldo de gol, já teve aí seus 3 pontos de média básica. David Ricardo, outro que marcou gol, e Fabrício Bruno também, outro que marcou gol, ambos na casa dos 14 pontos nessa rodada. 3 laterais que mais pontuaram, o Igor Formiga, indicação nossa aqui, o lateral que mais pontuou, 17 pontos, nenhum scout negativo, olho nele, tá? Olho nele, que o Juventude vai ter alguns jogos mais fáceis aí, ele está muito bem no campeonato. O Willian do Cruzeiro, 15 pontos e 90, deu assistência e ainda entregou média básica que estava faltando para ele, 5 pontos e pouco. Alex Telles, outro também que fez gol e acabou pontuando muito bem na lateral. Meias que mais pontuaram. Observe como agora está mais nivelado por baixo. Arrascaeta, 9 pontos e 80. Né? O maior lateral fez 17. O maior atacante fez 20. O maior zagueiro, 16. O maior goleiro, 15. E o meia que mais pontuou fez 9 pontos. Metade das demais praticamente. Então, realmente, não foi uma rodada para meio campista. Lúcia Costa, que estou também na casa, 9 pontos junto com o Arrascaeta, entregando média básica na assistência. E o Alexander do Atlético Mineiro, esse sim mitou com média básica, já falo daqui a pouquinho mais sobre ele, tá? Os 3 atacantes que mais pontuaram nessa rodada. Vitor Roque, a gente já falou, com seus 20 pontos e 2 gols no clássico contra o Santos. Ferreirinha do São Paulo com 12 pontos e 30, voltando a jogar bem contra o Flamengo. E o Gabriel Talhari do Juventude, ele que oscilou muito, fez um bom campeonato no início, depois caiu, agora voltou a fazer aí 11 pontos, sofreu muita falta, poderia até ter feito seu segundo gol. 3 jogadores que mais tiveram média básica nessa rodada. Alexander do Atlético Mineiro, que ele falou meia, muitos desarmes e faltas sofridas, 8,70 só de média básica. Matheus Alexandre, voltando a estar aqui, ele que entrega muita média básica, fez 8,50. Falamos como esse jogo poderia ser um jogo de muita média básica, e foi de fato 2 laterais aqui aparecendo. E o Joaquim Correa, atacante do Botafogo, novamente voltando em bem, 7,70, muita média básica, finalização, bem sofrido para o Joaquim Correa. Além desse, outros que entregaram média básica, o Mateuzinho, que indicamos aqui, 7,50 média básica, impressionante como ele vai bem fora de casa. Alisson do Grêmio também indo muito bem, um atacante que sempre aparece aqui com média básica, 7,40. E de novo, o Michel Araújo aparecendo aqui com 7,30, desarmando bastante, e ainda tendo ali finalização e falta sofrida. Como nem tudo são flores, maiores decepções dessa rodada 32, Matheus Pereira do Cruzeiro, ali um dos meios mais escalados, fez 0,20. Alan Patrick estava no top 10 também, e falou sobre fugir do Alan, ele fez 2,40. E o Andrés Pereira, que a gente sempre bate na tecla aqui, que não é um jogador para cartola, e ainda assim, muita gente insiste, fez apenas 2 pontos nessa rodada. Vamos falar sobre a rodada 33 do Brasileirão, que inicia nesse sábado. Jogos aqui tem Sport, Atlético Mineiro bem favorito, tá? Para trazer aqui um resumo, galera. Flamengo muito favorito, Palmeiras muito favorito e Cruzeiro favorito também contra o Fluminense. E a aposta que a gente vai dar para fugir um pouco é Vasco contra o Juventude. A gente vai trazer aqui também São Paulo contra o Red Bull Bragantino. E pode ser também que o Vitória contra o Botafogo, mas vai depender dos desfalques que o Vitória vai ter para essa partida. Então aqui são alguns jogos para diferenciar. Lembrando que a rodada inicia sábado, 16 horas, e teremos a única escalação de Sport e Atlético Mineiro. Aqui são os favoritos segundo a casa de aposta. Também não vamos nos alongar muito. Flamengo realmente muito favorito contra o Santos, que fez até um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, mas o segundo tempo realmente mostrou que é um time bem limitado. Vasco e Juventude, concordamos também aqui com o Verdinho. O Juventude venceu o Sport, mas o Vasco vai querer voltar com tudo no São Januário. São Paulo, Red Bull Bragantino, mesmo o Red Bull Bragantino jogando melhor contra o Bahia, melhorou o desempenho, jogou melhor que o Corinthians, mas o São Paulo está ali numa crescente, né, de organização um pouco, pode vencer no Morumbi, que é muito forte. Corinthians e Ceará também, o conheço favorito. O Ceará suou para empatar com o Fortaleza, e o Corinthians perdeu agora, mas vê muito bem o jogo, né? O Química, eles são muito fortes. Cruzeiro e Fluminense ali, realmente o Cruzeiro favorito, não tanto assim, mas é favorito contra o Fluminense.
Palmeiras e Mirassol tá justo também, Palmeiras favorito para essa rodada. Fortaleza e Grêmio, ali, mais para empate esse jogo. Sport, Atlético Mineiro, também Atlético Mineiro favoritaço contra o Sport nessa rodada. Inter e Bahia também, né, pela forma que o Bahia joga fora de casa, mas também o Inter nem tanto, porque não tá jogando tão bem. E o Vitória e Botafogo também tá justo. O Botafogo é o favorito contra o Vitória do Barradão, ainda assim, sendo um Vitória completamente desfalcado, um Vitória que vai precisar aí, de fato, de algumas mudanças para poder competir contra o Botafogo, que só perdeu o Arthur para esse jogo. Em contrapartida, o Vitória, como ele está fazendo aqui, acabou perdendo muitos jogadores. Trazendo aqui os nossos palpites da rodada rapidamente. Resumo, quem a gente acha que vai vencer mais tranquilo, entre aspas. Flamengo deu 2x0 no Santos, tá? Atlético Mineiro aplicando 2x0 no Sport, que já largou o campeonato, aparentemente. Vasco 2x0 no Juventude, mas aqui o Vasco pode tomar um golzinho, tá? Mas a gente vai colocar aqui 2x0. E o Cruzeiro também com o Fluminense, que venceu, mas o Fluminense não tá jogando bem, né? A do Fluminense está realmente com muitas crises do dia, porque até tá acontecendo resultado positivo, mas não tá jogando bem o time. Então, é os dois resultados aqui mais favoráveis. Palmeiras pode tomar gol do Mirassol, dentro de casa o Mirassol é forte. São Paulo também deve vencer, mas pode tomar gol do Red Bull Bragantino, tá? Então aqui é o que a gente imagina que pode acontecer. A gente vai trazer aqui também para vocês, como de costume, uma análise da rodada de um jogo movimentado. O jogo que a gente vai trazer aqui é Cruzeiro e Fluminense. A gente sempre gosta de trazer o Cruzeiro aqui, porque no Mineirão é um time que marca em bloco alto, pressiona muito o adversário, gera muita média básica dos pontas, dos laterais, dos volantes, com o Lucas Sobreira em alguns momentos também. Né? Aqui, por exemplo, na imagem da direita, marcando 4-4-2, completamente pressionante na série de bola do adversário. Então, é um time que vai abafar muito essa série de bola Fluminense, e é problemática a série de bola Fluminense sob pressão. E é um time que tem um ataque muito rápido, com triangulação, com ataque à profundidade, as costas da linha. É um time muito vertical, muito veloz, e a zaga Fluminense é uma zaga um pouco pesada. Então, o Cruzeiro deve explorar muito isso. E o Fluminense, por sua vez, é um time que também gosta de atacar em bloco alto, então vai ceder espaço para os zagueiros, e é um time de triangulação pelos lados, que vai potencializar um pouco mais esse desarme dos laterais do Cruzeiro, e vale a pena a gente ficar de olho também nesse contexto para a partida, beleza? Aqui o top 20 jogadores mais escalados dessa 33ª rodada, não tem para onde fugir, né? Arrascaeta ali mais escalado contra o Santos, Caio Jorge, Matheus Pereira dupla, né, contra o Fluminense dentro de casa, Paulo Henrique, porque pega o frágil de Juventude, o Vitor Roque por ali também, sem unanimidade, assim como o Felipe Luiz, Léo Pereira, Coutinho me surpreendendo, aparecendo aqui, né, em oitavo, aí vem também Samuel Lino, Rossi, Alan Patrick, Yuri Alberto, Arboleda e Ryan, que já opções que talvez não seja tão unânimes assim para muita gente, até por isso está do 10º para baixo, mas ainda assim estão nos favoritos aqui nos mais escalados. Tem o Kaique Bruno, Danilo, Cascal, Carlos Cuesta, Hulk, Gustavo Gomes. Ele está vendo que os caras estão indo ali no Vasco e o Atlético Mineiro, ou melhor, o Vasco e o São Paulo para dar diferença, mas não tem ninguém aqui do Galo, tá? Então o Galo é uma opção sim boa para diferenciar. Vamos trazer aqui a convocação top 5 de cada posição. Goleiros, Everson do Atlético Mineiro contra o Sport, que vai finalizar e vai fazer boas defesas. Carlos Miguel do Palmeiras pegando o Mirassol fora de casa, está uma excelente fase. Rossi do Flamengo contra o Santos, pode ser bem exigido também. Rafael do São Paulo contra o Bragantino também deve ser exigido. E o Léo Jardim do Vasco, que o Juventude também finaliza bastante. Então aqui são 5 jogadores que vão ser bombardeados e podem pontuar bem nessa rodada, tá? Zagueiros, Gustavo Gomes e Fux do Palmeiras, ou Gustavo Gomes e Murilo, que ele jogue. Então o Palmeiras é uma boa opção. Léo Pereira e Danilo contra o Santos também, potencial de saldo de gol e quem sabe uma boa parada ofensiva forte. Arbolano e Ferrares do São Paulo também excelentes opções de média básica para essa rodada. Carlos Coelho e Roberto Hernando do Vasco contra o Juventude. E o Vitor Hugo do Atlético Mineiro, que vai muito bem, tem um jogo aéreo ofensivo muito forte, pode ser também uma boa opção, tá? Laterais, várias opções. O William Kaique Bruno dentro de casa contra o Fluminense pela média básica. Piqueires do Palmeiras, que tem também um potencial muito forte fora de casa. Ou melhor, fora de casa. Paulo Henrique do Vasco, dentro de casa do Juventude, tem muito potencial de participar de gols. Mateuzinho do Corinthians também contra o Ceará. Alexandre Royal contra o Santos. Enzo Dias do São Paulo. Tem várias opções de laterais. Printa aí, porque tem muitas opções, inclusive, para diferenciar ali. Meias e atacantes tem muitos unânimes, né? Arrascaeta, mas o Carrascal também é boa opção essa rodada. Matheus Pereira. Mateuzinho do Vitória voltando a ser importante para o time. Vai ter a bola parada agora com o Renato Kaiser no banco. Alan Patrick do Internacional, Maurício e Felipe Anzo do Palmeiras contra o Mirassol, Coutinho do Vasco, Gustavo Scarpa como aposta no Atlético Mineiro, fora de casa ele pode ir bem, enfim, atacantes também tem várias opções, Caio Jorge do Cruzeiro, Samuel Lino do Flamengo, Vitor Roque e Flaco Lopes. Já adianto que essa rodada eu acho que é melhor a gente optar em um ou outro, que tem várias opções para o ataque, tá? E tem aqui opções para o ataque, Caio Jorge,
Samuel Lino, Vitor Roque Fá, Ryan, Memphis e Urabeck na Neoquímica são muito fortes. Tem o Luciano do São Paulo, que é muito forte essa rodada também. Tem o Hulk do Atlético Mineiro contra o Sport, o Hulk voltando a ser uma boa opção. Então, a gente tem, de fato, aí, várias opções para essa rodada. Vou colocar aqui na tela para vocês também, para a gente poder ter acesso à nossa base, claro, já montando um time para a gente fechar a rodada aqui com vocês. Nossa base na tela para vocês, e vai ser uma base composta por alguns jogadores que não tem como deixar de fora essa rodada. Felipe Luiz é porque o Flamengo é o maior favorito dessa rodada contra o Santos. O Léo Pereira, pela possibilidade de gol, mais uma bola para a ofensiva. PH do Vasco contra o Juventude, excelente opção, até para a gente fugir ali de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, não tem só jogador desse time. Matheus Pereira Arrasca, não tem como deixar ele de fora nessa rodada. Matheus Pereira, dentro de casa, vai muito bem. O Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato, junto com esse dupla de ataque aqui. Roque contra o Mirassol, minha fase é excelente, não tem como deixar de fora. E o Caio Jorge também não tem como deixar de fora. Vamos começar com o Gol. Gol tem muitas opções nessa rodada. Muitas opções mesmo. Vamos, para dar uma referenciada, a gente já tem o Léo Pereira e já tem o PH, tá? Então já tem essas opções ali para o Gol. Então, para a gente dar uma diferenciada, vamos com o Everson do Atlético Mineiro. Tá muito bem o Everson, tá muito bem mesmo o Everson. E aí, para a gente ter também um jogador do Atlético Mineiro seguir a coerência do que está trazendo aqui. Zagueiro para fechar com o Léo Pereira. Tem aqui também Carlos Cuesta, tem o Danilo, Arboleda, tem muitas opções aqui, o Vitor Hugo, o Atlético Mineiro. Como já botou o defensor do Atlético Mineiro, já colocamos o defensor aqui também, né, do Flamengo, do Vasco. Vamos aqui, então, mesclar um pouco e aí a gente pode colocar um de média base, que é o Arboleda, que o Ferrarese não está aqui ainda. Se o Ferrarese estiver à disposição, tá o Alan Franco titular junto com o Sabino. Se o Ferrarese pintar aqui, fez 6 de média básica na última, a gente vai com o Ferrarese. E aqui a lateral agora, a gente não tem aqui ninguém do Cruzeiro, então vamos com o Kaique Bruno também, para poder ficar um de cada, mas tantos jogadores com potencial nessa rodada, tá? Fechar o meio de campo, o Arrascaeta, Matheus Pereira, e aí tem várias opções, né? Garro tá fora dessa rodada, poderia ser uma opção contra o Corinthians. Alan Patrick, o Inter não vive uma boa fase. Mateuzinho, estava bem desfocado, jogo difícil, mas Mateuzinho pode ser uma boa opção. Scarpa fora de casa também. Não foi bem nessa rodada, mas pode ser ali um diferencial. Rapaz, tem muitas opções nessa rodada, tá? Muitas opções. Eu não quero ir no Alan Patrick, muita gente vai, né? Vamos dar uma diferenciada aqui. Mateuzinho também pode ser uma boa contra o Botafogo, mas a zaga do Botafogo é mais forte, né? Que é do Inter. Vamos com o Coutinho. Coutinho para dar aqui uma diferenciada, tá? E agora, para fechar o ataque, né? Cajó e Vitor Roque é unanimidade. E aí? Samuel Lino tá bem. Samuel Lino voltou a fazer gol. Tem o Hulk, tem o Uriobé, tem muitas opções. Ó, o Luciano, tem o Ryan. Ryan reserva de luxo, tá? Já vou adiantando aqui, contra o Juventude. Agora, esse terceiro atacante, Caio Jorge Roque, eu acho que Samuel Lino fica para trás com o Hulk e com o Yuri Alberto, tá? Para mim é um dos dois. Eu prefiro o Yuri Alberto Salvador, que voltou a fazer gol. E a gente vai na reserva de luxo do Yuri Alberto, tem o Luciano e o Ryan. Duas excelentes, tá? Duas excelentes. Excelentes opções, tá? Luciano e Ryan, mas vamos com ela, que tem um time ali mais acessível, tá? E aí o capitão, nessa rodada, difícil também, mas dentro de cá, Cajoli voltou aí bem, fez gol contra o Vitória, 2 gols, fez 8 de média básica, acho que tem tudo para ir bem nessa rodada aqui, o Caio Jorge. Esse é o nosso primeiro time, tá? Amanhã na live a gente vai fechar o time com vocês, vamos trazer tudo certinho para poder montar o melhor time. Colocando na tela também nosso plano de sócios do canal. Você que quer ter acesso à liga gratuita com premiação, grupo exclusivo só para os sócios, com dicas, informações, análises táticas dos todos os times do Brasileirão, como joga, como se defende e como escalar os jogadores com base nisso, além de um e-book com todos os dados possíveis para ajudar você a facilitar montar o seu time. Entre em contato agora com o número 11930235520 ou escaneie o QR Code que está aqui em cima, entre em contato com o Sandro, R$60 para 2026, você pega essa reta final e já o próximo ano, e claro, a gente já consegue também ter aí uma mitada garantida para essa reta final. Tamo junto, galera. Lembrando que amanhã tem live aqui. Vamos em busca da mitada e até os próximos vídeos. Valeu!